Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa primeira aula de educação ecológica, na prevenção dos desastres naturais. Eu me chamo Karina Schweng, sou professora de vocês por esse bimestre. Eu sou geógrafa de formação, e terminei doutorado agora em Dinâmicas dos Oceanos e da Terra pela UF. E tem muita coisa legal que a gente vai aprender sobre esse tema. Então, a nossa primeira aula fica aí, Educação ecológica na prevenção dos desastres naturais. É um tema que eu acho sumariamente importante passar para vocês. E eu gostaria que vocês pensassem um pouco comigo o que é um desastre, O que vocês pensam quando escutam essa palavra desastre? Eu penso em destruição, em grandes impactos, de grandes proporções. E, na verdade, é isso mesmo. Na verdade, é um combinado de três coisas. As ameaças e perigo, mais condições de vulnerabilidade. Vulnerabilidade se trata de um ambiente exposto, mais consequências negativas e potenciais do risco, a probabilidade negativa dessas ameaças e perigo que acaba gerando um desastre natural. E aqui eu tenho alguns exemplos. Eu trouxe exemplos do Brasil, considerando desastre natural tudo, tanto maremoto, quanto tsunami, terremotos, vulcões, mas eu quis dar exemplos da nossa realidade, ficar mais próximo da gente. E o Brasil ele é muito afetado pelas chuvas extremas, e a gente viu o caso de grandes inundações em grandes partes do estado. A gente também, junto com as chuvas, tem o problema dos deslizamentos de massa, que são os movimentos de massa, os deslizamentos desse material, geralmente após as chuvas. E a gente vê aí que afeta as pessoas aí que moram nessas encostas, tendo perdas materiais e muitas vezes de vida também. O Brasil também é suscetível também às grandes tempestades, com fortes ventos e chuvas de granizo. Também por erosão marinha, essa foto já está fona. Também a questão da seca, no norte e nordeste, é algo também considerado um desastre natural. E temos também a parte aí do vossorocamento, que esses grandes sulcos no solo, essa degradação do solo aí por questões climáticas, que acabam provocando essa grande vossoroca. E temos o movimento de massa aí em pipa, que foi... Vocês provavelmente escutaram muito sobre isso, que foi algo muito recente, e a gente vai debater isso um pouco mais para frente. Eu queria falar para vocês que os desastres naturais eles são de vários tipos, E a gente tem até um macaquinho aí olhando para o lado, assim, nossa, quantos, E a gente está vivendo um desastre biológico, com o coronavírus, com a pandemia, ele é considerado um desastre biológico, como as epidemias também são, as infestações por insetos, que eu acho que vocês escutaram um papo também de gafanhoto, que estava vindo na região sul do país, aí um tempo atrás, também é um desastre natural biológico, e também ataques a animais. Também temos desastres naturais geofísicos, que tem a ver mais com as pressões da parte interna da Terra, por tectonismo, como os terremotos, os vulcões, os movimentos de massa sem água, que tem a ver com o intemperismo mecânico desse material. A gente também tem os desastres naturais climatológicos, que são as secas, as temperaturas extremas, que acabam provocando incêndios de ordem natural. A gente tem desastres naturais hidrológicos, que tem a ver com essas inundações, com movimentos de massa com água, e também desastres naturais meteorológicos, a ver com as tempestades, E tudo isso tem a ver com as dinâmicas internas e externas da Terra, As dinâmicas internas têm a ver com a parte geofísica, a parte das placas tectônicas, das grandes pressões, da orogênese, das grandes pressões no globo terrestre. E a gente também tem as dinâmicas externas, que tem a ver com as chuvas, com os ventos, com a parte meteorológica de grandes temperaturas. E por que os desastres naturais ocorrem? Existem três linhas de pensamento. Existe a linha de pensamento que os desastres naturais ocorrem por vontade divina, e é real essa linha de pensamento, é quando você acaba escutando que um desastre aconteceu, que foi uma fatalidade. As pessoas quando falam, puxa, foi uma fatalidade, tinha que ser o dia dessa pessoa,
E nem sempre é assim, tá, gente? É uma linha de pensamento, mas tem coisas que a gente pode prever e mitigar. E os desastres naturais ocorrem por falta de infraestrutura? Nem sempre. Né? A infraestrutura ela impacta muito socioeconomicamente as pessoas, mas geralmente não é por falta de infraestrutura que os desastres naturais ocorrem. Os desastres naturais ocorrem essencialmente pela vulnerabilidade. Sim, essa é a resposta mais próxima, porque um ambiente mais vulnerável, tanto as pressões internas da Terra como as externas, eles se tornam mais suscetíveis, né, a desastres naturais. E aqui a gente tem o conceitozinho da vulnerabilidade. Né? A vulnerabilidade já tem a ver com a grau de perda para um dado elemento, um grupo ou comunidade dentro de uma determinada área, né? Passível de ser afetada tanto por um fenômeno ou por um processo, os ministérios da cidade. Esse conceito foi do Ministério da Cidade de 2006. E aí que a gente vê, né, um quadrinho de abordagem sobre vulnerabilidade, que na verdade a vulnerabilidade ela engloba várias escalas e vários conceitos de compreensão. Ela começa com o risco, né, com o fator interno, o fator, né, local, e aí ela vai aumentando essas escalas até se tornar uma vulnerabilidade multidimensional, englobando tanto aspectos físicos, sociais, econômicos, ambientais e institucionais. E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre o caso do desastre natural das falésias de Pipa. Né? Vocês devem ter ouvido falar amplamente sobre isso, né? Que essa família, né, linda, infelizmente faleceu por estar abrigada bem próxima ali, né, da falésia. Estava um dia de muito sol, e eles estavam bem debaixo mesmo da falésia, se protegendo do sol, até que a parte lá de cima se rompeu, né, e caiu aí em cima deles. E aí eu coloquei aqui sublinhado para vocês a parte escrita fatalidade. Pois é, mas é uma fatalidade mesmo, né? A gente teve essa perda dessas pessoas aí, de um bebezinho de 1 ano, foi algo muito grave. Mas após 15 horas esse acidente, né, eu printei aqui, após 15 horas disso ter acontecido, veio essa notícia. Após morte de família, técnicos inspecionam falésias. Então será que foi uma fatalidade mesmo? Ou foi uma falta de monitoramento, de prevenção? Né? A gente também tem que pensar sobre isso. Né? Então eu deixo para vocês essa pulguinha aí atrás da orelha, para que vocês pensem um pouco sobre isso, se foi só realmente uma questão de fatalidade. Ou, né, se uma educação ecológica, aí, uma contribuição da educação ecológica e ambiental, né, com parte aí das partes governamentais, pudessem ter evitado esse acidente. Outra coisa que é muito importante vocês saberem da falésia, né, que as falésias são escarpas que terminam ao nível do mar e encontram-se permanentemente sobre a ação erosiva do mar, ou seja, a falésia já é um produto de erosão, né? Ela já é um produto suscetível, né, da erosão do mar. Né? Antigamente o mar aí está aí bem atrás, aqui nessa foto aqui da canoa quebrada, dá para ver melhor, ele está bem aí atrás, mas antigamente ele estava batendo aqui em cima, né? E as ondas batiam aqui em cima, desgastavam essa parede, né, constantemente, o que muitas vezes provocavam desmoronamentos e instabilidade da parte rochosa, formando, né, esses sulcos, né, essa característica aqui. Né? E aí, com as mudanças climáticas, o nível do mar retrocedeu, né, ele regrediu, né, deixando entre a falésia e o mar um espaço plano. Então, para vocês verem como a falésia já é um ambiente de vulnerabilidade, né? Outra coisa que é muito importante saber, né? Eu coloquei aqui uma brincadeira, mas é real, né? A gente não pode brincar, que é: se a montanha vem até a ti, fuja, né? Trata-se de desmoronamento. Então, se der para fugir, dá para fugir, né? Mas não foi o caso dessa família, que infelizmente foi atacada aí pela gravidade aí desse material que foi deslizado. Então, são coisas que a gente tem que saber. Né, que um dos riscos geológicos pouco levados a sério são as quedas de blocos rochosos em falésias. Mas é um risco real. Às vezes demora anos para um bloco despencar, mas eles despencam. Uma hora cai. E em falésias verticalizadas, como as que ocorrem na Praia de Pipa, né, no Rio Grande do Norte, e as do litoral do sul da Bahia, esses eventos são muito comuns e merecem uma atenção por parte da população local dos visitantes.
Né? E os movimentos de massa, né, esses deslizamentos nessas áreas costumam ocorrer com maior frequência em períodos chuvosos. Claro, se a gente for pensar que isso aí é um material arenoso, né? As falésias provêm de material arenoso, então ele fica mais frágil durante os períodos de chuva. Mas isso não significa que não possam ocorrer também em períodos secos. Né? Então a gente espera que a Defesa Civil local e outras instituições tenham como esse evento, né, esse acidente de pipa, um balizador para mapear as áreas potenciais suscetíveis a novos eventos e também que promovam a consciência ambiental e ecológica para que as pessoas realmente se envolvam na mitigação e prevenção dos riscos, o que vai levar a gente, né, a pensar que às vezes atitudes simples elas podem ajudar muito, né? Se as pessoas imagina se eles soubessem que não é uma boa ideia se abrigar bem debaixo da falésia e estivessem com a distância de pelo menos 1 metro. Talvez isso pudesse ter sido evitado, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos mais assim próximos da gente que também ocorrem muito, né? A maioria deles causados pelas chuvas, né? Como a devastação na região serrana do Rio em 2011, né? O temporal foi muito grave, causou cerca de 1.000 mortes, né? E destruiu parte da cidade de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Também esteve aí um temporal que não faz muito tempo, em 2019. Temporal com chuvas de granizo deixa o centro de Maricá debaixo d'água. Né? Isso acaba sendo recorrente. A catástrofe no Rio também, que aconteceu na mesma época do Morro do Bumba, né? Esses grandes deslizamentos. Também tivemos também a queda de blocos ali em Itaipuaçu, aquela pedra de Itaoca, né? Ali perto da estrada de Itaipuaçu, ela desceu. Né? A sorte que atingiu algumas casas e não teve um óbito, né? Não tivemos perdas, né, de pessoas, mas teve perdas materiais, e aí os técnicos avaliam os riscos de deslocamentos de pedras. E uma coisa que eu acho muito legal é que a Defesa Civil inicia o mapeamento das áreas de risco em Maricá. Isso é algo que deve ser realmente feito, realmente balizado, né, e realmente estudado, para que se evite, né, os desastres naturais. E aí a gente tem os 3 pilares de prevenção e mitigação dos desastres naturais. Os 3 pilares envolvem educação, né, que é isso que eu estou falando um pouco com vocês, né, essa instrução, né, da educação ecológica, da educação ambiental, né, para que a gente possa pensar na questão de prevenção, né, e mitigação desses desastres. As políticas públicas que devem ajudar as pessoas em situação de áreas de risco, isso é muito importante. E também o planejamento territorial, né, uma cidade também que é mal planejada, ela também, né, acarreta, né, um problema na questão dos desastres naturais, se torna, né, um input, né, um a mais, né, para prejudicar a questão dos desastres naturais. Então, aqui eu trago um dado muito legal, que é a inclusão da educação ambiental, né, e a ampliação da difusão das medidas preventivas contra os desastres naturais levaram também à criação, né, de uma lei nas diretrizes e bases de educação nacional, né, que os currículos de ensino fundamental e médio devem incluir os princípios de proteção e defesa civil e educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Né? Ou seja, vocês estão tendo isso, eu acho isso muito legal, isso é muito importante para a nossa vida. Né, temos que lembrar também que existem sistemas de monitoramento e alerta de desastres naturais, isso é a parte das políticas públicas, né? Eu acho muito importante existir esse monitoramento e haver ações, né, vinculadas à defesa civil, à saúde pública, né, e à parte do controle ambiental. E o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. Na verdade, tem a ver com prevenir, né, o monitorar, o mapear e o responder. Né? Então, são os pilares do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta aos Desastres Naturais, que devem ser levados em consideração. Então, galerinha, eu deixo aqui um exercício, né, para fixação do conteúdo. Na verdade, são questões que eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre elas, né? Refletissem um pouco antes de responder. Então, aqui, basicamente, o que são os desastres naturais e por que ocorrem, né, quais os tipos de desastres naturais, e cite exemplos, quais os fatores que mais influenciaram a ocorrência do recente acidente das falésias de Pipa. Eu gostaria que vocês colocassem aí o que vocês acham. Como fazer a prevenção e mitigação dos desastres naturais de forma efetiva. Né? E eu gostaria também que vocês compartilhassem um pouco comigo, né,
que vocês falassem um pouco sobre um desastre natural que vocês souberam ou que vivenciaram e mais marcou a memória de vocês, né? Algo que foi realmente muito marcante na vida de vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Abraços.